A Bíblia é cheia de mistérios. Pequenos versículos escondidos em cartas quase esquecidas, que abrem uma janela para uma realidade invisível, uma batalha que acontece nos bastidores do nosso mundo. Um desses versículos está em Judas, capítulo 1, verso 9. Ele descreve uma cena de tirar o fôlego, a morte do maior profeta de Israel, Moisés. Deuteronômio nos diz que o próprio Deus sepultou Moisés em um lugar que ninguém jamais encontrou. Por quê? Por que tanto segredo? Judas nos dá a resposta chocante. Houve uma disputa pelo corpo de Moisés. De um lado, Satanás, o acusador. Do outro, Miguel, o arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais. O que estava em jogo? E qual foi a arma secreta que Miguel usou para vencer essa disputa? Esta mensagem é para você que se sente em uma batalha espiritual, para você que enfrenta acusações, tentações e ataques do inimigo, para você que às vezes tenta lutar com suas próprias forças, com sua própria justiça e se vê exausto e derrotado. O segredo da vitória de Miguel sobre Satanás é a chave para a sua vitória hoje. É um princípio de autoridade que o inimigo não quer que você descubra. No final deste vídeo, vamos explorar as teorias sobre por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés e vamos desvendar a única frase que Miguel usou, uma frase que você pode e deve usar em suas batalhas, que silenciou o diabo e garantiu a vitória. Sejam bem-vindos ao Monte Nebo, palco de uma das mais incríveis batalhas espirituais já registradas. Vamos analisar um único versículo da Bíblia e extrair dele um segredo de guerra que pode revolucionar sua vida. Fique comigo, pois você está prestes a aprender a lutar, não com sua força, mas com a autoridade do Senhor. O mundo ordinário desta cena é o fim da jornada de Moisés. Após 120 anos de uma vida extraordinária, ele sobe ao Monte Nebo. Deus lhe mostra toda a terra prometida, a herança que ele liderou seu povo a alcançar, mas na qual ele não entraria por ter ferido a rocha em Meribá. Deuteronômio 34, 5 a 6 diz: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. E ele o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. A jornada de Davi começou no campo. A batalha de Miguel começa no túmulo de um herói. O fim da jornada de um homem na terra é muitas vezes o começo de uma atividade no mundo espiritual. Você já parou para pensar no que acontece nos bastidores dos grandes eventos da história humana? A morte de Jesus na cruz. Enquanto na terra parecia uma derrota, nos céus uma batalha cósmica pela redenção estava sendo vencida. Por que Deus faria questão de esconder o túmulo de Moisés? Que perigo ele estava evitando? A aventura ou o conflito começa com uma reivindicação audaciosa. O texto de Judas implica que, no momento em que o corpo de Moisés estava para ser sepultado por Deus, Satanás aparece. Ele contendia e disputava. Ele reivindicava o corpo. Por quê? A teoria mais forte é que Satanás queria o corpo por razões legais. Moisés, embora um grande profeta, era um pecador. E, especificamente, ele era um assassino. Ele matou o egípcio no início de sua jornada. Satanás, o acusador, argumentava: Este corpo me pertence, pois seu dono é um assassino, e a lei diz olho por olho. O acusador em Apocalipse 12, que acusa os irmãos dia e noite, Satanás vindo reivindicar o corpo de Moisés. Ele é o advogado de acusação cósmico, sempre procurando uma brecha legal, um pecado, para nos acusar e nos prender. Você já sentiu a voz da acusação te lembrando de seus pecados passados, tentando te convencer de que você pertence a ele? O exemplo de Jó. Satanás se apresentando diante de Deus para acusar Jó. A batalha espiritual, muitas vezes, começa com uma acusação legalista nos tribunais celestiais. Comente sangue de Cristo, se você crê que o poder da acusação foi quebrado na cruz. A recusa aqui é a parte mais chocante e instrutiva da história. Diante da acusação de Satanás, o que Miguel, o arcanjo, comandante dos exércitos celestiais, faz? Ele não discute, ele não argumenta, ele não entra no debate legal. Ele não diz: mas Moisés também foi um grande servo de Deus.
Ele se recusa a entrar no jogo da acusação e da autodefesa. Davi confrontou Golias com palavras de fé. Miguel se recusou a confrontar Satanás com suas próprias palavras. Aqui está um segredo profundo. Há batalhas que não vencemos com nossos argumentos, por mais justos que pareçam. Você já se viu exausto tentando se defender das acusações do inimigo, tentando provar seu próprio valor? A atitude de Jesus diante de Pilatos e Herodes. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Há um poder imenso em saber quando ficar em silêncio. Lembro de um testemunho pessoal. Eu sempre tentava lutar contra pensamentos de acusação com minha própria lógica, mas eu fiz isso de bom. Eu nunca vencia, até que aprendi o segredo de Miguel. O encontro com o Mestre nesta cena é o reconhecimento de Miguel da autoridade suprema. Ele entende que a batalha não é sobre sua força ou a de Satanás. A batalha é sobre a autoridade de Deus. O Mestre é o próprio Senhor, e Miguel age como seu representante, confiando não em seu poder de arcanjo, mas no poder do nome do seu comandante. Daniel, na cova dos leões, confiou em Deus para fechar a boca dos leões. Miguel, diante do leão que ruge, confia em Deus para repreendê-lo. Ele nos ensina que a verdadeira autoridade espiritual não reside em nós, mas é delegada a nós. Você luta em seu nome ou no nome que está acima de todo nome? Os 70 discípulos voltando com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus lhes ensina a não se alegrarem nisso, mas no fato de seus nomes estarem escritos nos céus. Se você quer aprender a operar na autoridade do nome de Jesus, siga este canal e comente: em teu nome, Jesus. Miguel cruza o limiar da vitória ao proferir uma única e poderosa frase. Ele não se dirige a Satanás com um juízo próprio. Judas 1,9 diz: não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele não disse: eu te repreendo, mas o Senhor te repreenda. Ele apela para a autoridade suprema do universo. Ele sai do caminho e deixa Deus ser o juiz. E essa foi a arma que venceu a batalha. Josué gritou e os muros de Jericó caíram. Miguel proferiu uma frase de submissão e o acusador foi silenciado. O limiar para a vitória na guerra espiritual não é levantar a nossa voz, mas invocar a voz de Deus. Você está pronto para parar de lutar suas batalhas e começar a entregá-las para o Senhor, repreender seus inimigos? O sacerdote Josué, em Zacarias 3, sendo acusado por Satanás, e o anjo do Senhor diz a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Este é o padrão divino de batalha contra a acusação. Toque na tela agora, ou digite: o Senhor te repreenda, para tomar posse desta arma espiritual para a sua vida. A prova aqui é entender a importância daquela batalha. Por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? As teorias são fascinantes. Primeiro, para criar um local de idolatria. Sabendo que os israelitas eram propensos à idolatria, Satanás poderia transformar o túmulo de Moisés em um santuário. Segunda, para impedir a transfiguração. Séculos depois, no Novo Testamento, quem aparece ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração? Elias e Moisés. Talvez Satanás quisesse impedir o cumprimento dessa profecia. O inimigo sempre tem uma estratégia. Ele luta para impedir o propósito de Deus. O aliado de Miguel era o propósito de Deus. A tentação de Jesus no deserto. Satanás não ofereceu coisas aleatórias. Ele ofereceu atalhos para o propósito de Cristo, tentando corromper o plano de Deus. Mas se Miguel, um arcanjo, não ousou repreender Satanás diretamente, que esperança nós, meros humanos, temos? A resposta está na autoridade que recebemos após a cruz. Qual teoria sobre o corpo de Moisés faz mais sentido para você? 1. Idolatria ou 2. Transfiguração? A escuridão nesta cena é a própria natureza da acusação de Satanás. Ela é baseada em uma verdade parcial. Sim, Moisés matou um homem. Sim, ele pecou em Meribá. O poder da acusação do inimigo está em pegar um fato verdadeiro sobre nosso passado e usá-lo para definir todo o nosso futuro. A escuridão é aquela sensação de que ele tem razão. Eu realmente fiz aquilo. Não mereço o perdão.
A serpente no Éden usou uma verdade parcial. A escuridão da tentação e da acusação raramente é uma mentira completa, mas uma verdade distorcida. Como você lida com as acusações do inimigo que são baseadas em seus erros reais do passado? As acusações dos amigos de Jó, que também eram baseadas em uma teologia parcialmente correta, mas aplicada de forma cruel e errada. A verdade sem graça se torna uma arma de condenação. Se você já foi atormentado por acusações sobre seu passado, curta este vídeo agora, como um ato de fé no poder do perdão de Deus. A provação suprema para Miguel foi se conter. Sua natureza de guerreiro celestial provavelmente queria aniquilar Satanás ali mesmo. Mas sua submissão à hierarquia e autoridade de Deus foi seu maior ato de poder. A vitória não veio de sua espada, mas de sua boca, ao delegar o juízo a quem de direito. Ele venceu não por lutar, mas por se render à ordem divina. Davi teve a chance de matar Saul 2 vezes, mas se recusou a tocar no ungido do Senhor. Ele delegou o juízo a Deus. A prova suprema da nossa maturidade espiritual é quando abrimos mão do nosso direito de julgar, de nos vingar, de lutar nossa própria causa e entregamos tudo nas mãos de Deus. Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não amaldiçoou seus algozes, mas os entregou à graça e ao juízo do Pai. Qual a nossa esperança? Vamos ver isso agora mesmo. Repita comigo: minha causa não é minha, é do Senhor. A recompensa foi a vitória completa. O corpo de Moisés foi preservado para o propósito de Deus. O túmulo permaneceu secreto. A profecia da transfiguração pôde se cumprir. Mas a maior recompensa é a lição que fica para nós. E aqui está a resposta para a nossa esperança. Se Miguel, operando sob a antiga aliança, tinha que apelar para a autoridade de Deus, nós, operando na nova aliança, recebemos uma autoridade ainda maior. Em Lucas 10 e 19, Jesus diz a nós, seus discípulos: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós não precisamos pedir para o Senhor repreender, nós podemos, em nome dele, repreender. Os apóstolos curando e expulsando demônios, no livro de Atos. Eles não diziam, o Senhor te cure, mas, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A cruz e a ressurreição nos deram uma posição de autoridade que os anjos não possuem. A frase, o Senhor te repreenda, foi a arma de Miguel na antiga aliança. Nossa arma na nova aliança é, em nome de Jesus, eu te repreendo. A chave é entender que a autoridade nunca é nossa, é sempre dele. Mas agora ele a exerce através de nós, seus filhos. Comente autoridade em Cristo para tomar posse do poder que ele te deu. O caminho de volta desta revelação é como a aplicamos em nossas vidas. Quando a voz da acusação vier, lembrando seus pecados passados, você não precisa argumentar. Você simplesmente diz: a acusação é verdadeira, mas o sangue de Jesus me purificou. Em nome de Jesus, acusador, retire-se. Quando a tentação vier, você não luta com sua força de vontade, você usa a autoridade do nome de Jesus para repreendê-la. A jornada de Paulo, de perseguidor a apóstolo, foi marcada pelo entendimento de que ele era o maior dos pecadores, mas que a graça de Deus o alcançou. Ele não vivia se defendendo de seu passado, ele vivia proclamando o poder de sua redenção. A armadura de Deus, em Efésios 6. Cada peça é uma ferramenta para a batalha, e a espada do Espírito é a palavra de Deus, que usamos com a autoridade de seu nome. A ressurreição e a prova final do propósito de Deus nesta batalha acontecem séculos depois, no Monte da Transfiguração. Mateus 17. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas, estão lá, inteiros glorificados, falando com Jesus sobre sua morte e ressurreição. A vitória de Miguel no Monte Nebo permitiu a glória de Moisés no Monte da Transfiguração. Lázaro foi ressuscitado. O corpo de Moisés foi preservado para um propósito glorioso. A ressurreição aqui é a do propósito de Deus. Deus é um Deus de longa data.
Seus planos não podem ser frustrados. A ressurreição de Cristo, o centro de toda a história, onde a lei, Moisés e os profetas, Elias, encontram seu cumprimento final nele. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. O elixir, o segredo eterno desta cena, é o poder da repreensão que vem de Deus. É a sabedoria de não lutar com o diabo em seu próprio terreno, o terreno da acusação, da argumentação e da justiça própria. É a humildade de reconhecer que nossa única posição segura é sob a autoridade de Deus, usando o nome que Ele nos deu. O elixir é a frase que silencia o inferno. O Senhor te repreenda. Ou, na nova aliança, em nome de Jesus, eu te repreendo. A lição de Davi foi o arrependimento. A lição de Miguel é a autoridade. Ele nos ensina que a batalha espiritual é vencida não pela nossa força, mas pela nossa posição em Deus. A grande comissão é um envio com autoridade. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Nós vamos em sua autoridade, não na nossa. Irmãos, a batalha pelo corpo de Moisés está acontecendo todos os dias pela sua vida. O acusador, Satanás, vem diante de Deus e de sua própria consciência para te acusar. Ele diz: ele não merece, ele pecou, ele falhou, ele me pertence. Ele usa verdades sobre seu passado para tentar roubar seu futuro. Eu passei anos tentando argumentar com a voz da acusação, tentando me justificar, e eu sempre perdia. A batalha só virou quando eu aprendi a parar de me defender e a começar a usar a minha autoridade. Quando eu disse: sim, eu pequei, mas o sangue de Jesus me limpou e a autoridade que me cobre é a dele. Então, em nome de Jesus, cale-se. Pare de lutar com o diabo. Pare de debater com demônios. Você não foi chamado para argumentar. Você foi chamado para reinar em vida através de Cristo Jesus. Sua arma não é sua eloquência, sua teologia ou sua justiça própria. Sua arma é o nome de Jesus e a palavra está consumado. O Espírito Santo está liberando uma revelação de autoridade sobre a igreja. Chega de sermos um povo acuado e acusado. É tempo de nos levantarmos como filhos e filhas do Rei, entendendo que a batalha já foi vencida. Deus está te dizendo hoje: não se defenda, use a autoridade que eu te dei. Repreenda o acusador. Coloque-o no lugar dele, debaixo dos seus pés, onde eu o coloquei. A jornada de Miguel no Monte Nebo nos ensina a lutar de forma inteligente, a lutar a partir da vitória, não em direção a ela, a lutar com a autoridade de Deus, não com a nossa força. Este é o segredo que silencia o acusador e libera o propósito de Deus em nossas vidas. Se esta mensagem despertou a sua identidade de guerreiro em Cristo, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque vamos continuar a te equipar para a batalha espiritual. Que a verdade de Judas 1:9 seja sua estratégia. Não entre em contendas vãs, mas confie na repreensão que vem do Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a lutar contra as acusações do inimigo. Vamos armar o povo de Deus com a verdade. E comente abaixo: ó Senhor te repreenda para declarar sua posição de autoridade hoje. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9